Timóteo sabia as Sagradas Letras desde criança. Hoje foi um culto separado para as crianças participarem. E agora a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 17 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 17 em diante. O texto que nós vamos ler é o momento de despedida de Paulo. Nós estamos estudando o livro de Atos. Vai completar um ano agora, no dia 27. Se você não pegou as primeiras mensagens, está lá no aplicativo. Paulo já fez 3 viagens missionárias. E agora, na volta dessa terceira viagem missionária, ele já passou por muitas experiências, já pregou para multidões, já iniciou várias igrejas, já passou por muitos milagres, livramentos, e agora ele está voltando para Jerusalém. Mas ele está sabendo que em Jerusalém as coisas não vão ser fáceis. O Espírito Santo já foi avisando, avisou por meio do profeta Ágabo, que pegou o cinto, a corda da cintura de Paulo e amarrou as mãos e os pés e disse: o dono desse cinto vai ser amarrado. O Espírito Santo também foi avisando. E agora, quando ele passa por Mileto, ele manda chamar a liderança da igreja de Éfeso. Paulo não estava com tempo para ir até Éfeso. Porque se ele fosse até Éfeso, ele ia ter que se encontrar com a igreja toda. E aí você sabe, ele ia ter que falar, pregar para a multidão, ia ter que ir na casa de um, ir na casa de outro. Ele não está com tempo, ele tem que voltar para Jerusalém. Então ele para em Mileto e ele pede para alguém ir até Éfeso e chamar a liderança da igreja de Éfeso. E na sua Bíblia você tem a carta aos Efésios. E a liderança vem. Paulo está se despedindo. Paulo sabe que provavelmente nunca mais vai ver aquelas pessoas. Então ele chama para conversar, e num momento assim, ninguém quer contar historinha qualquer, que você sabe, é a última vez. Tem que dar assim, coisas importantíssimas. E eu quero que você leia esse texto pensando no Paulo, que está se despedindo da igreja, mas que você pense também em você e sua família. Nesse culto que a gente pediu para as crianças participarem, ainda vão participar com algumas coisas. Nesse culto que nós estamos tentando relembrar que há uma importância de cuidarmos das crianças, de zelarmos por aquilo que elas estão aprendendo. Mas não é só na igreja. Porque na igreja elas ficam poucas horas por semana. Mas é dentro de casa que é o lugar principal para aprenderem a base. O texto que o Arthur leu fala que Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras, que é o texto da Bíblia que eles tinham na época, desde a infância. O texto que a Laura leu no começo do culto diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando for velha, não se desviará dele. Você conhece algumas pessoas que vêm com aquela ideia: não, eu vou deixar meu filho crescer, e quando ele for grande, ele vai decidir que religião ele vai seguir. Eu não vou levar para a minha religião, vou deixar que ela cresça e decida. E se a criança crescer sem a direção desde cedo,
com toda certeza, ela tem 99% de chance de escolher errado. Então nós temos que ensinar desde cedo. Então nós vamos ler esse trecho, mas pense em você. Você como mãe, você como pai, você como irmão mais velho, sobre os seus irmãos mais novos. Você como talvez o único na casa que conhece a palavra e precisa estar cuidando com o que você faz, porque sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus vizinhos estão de olho. Ele vai para a igreja, ela vai para a igreja. Deixa eu ver como é que ela age, como ele age. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu vou ler na King James. Obrigado, Mel, por cuidar da projeção. Versículo 17 em diante. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: vós sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que estou indo para Jerusalém, atado no Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais a minha face. Portanto, eu declaro, nesse dia, obrigado, estava precisando beber água mesmo. Portanto, eu vos declaro nesse dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, com lágrimas. E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz
de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. De nenhum homem cobicei a prata, o ouro ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que estas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado todas as coisas que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. É mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isto, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito por toda a palavra que ele dissera, que eles nunca mais veriam a sua face. Acompanharam-no até o navio. Não são apenas palavras para a liderança da igreja de Éfeso, mas também são palavras para nós. Eu vou falar 3 coisas hoje que Paulo deixa nessa passagem. Ele diz: eu sei que cumpri o meu propósito, eu sei que vou, e eu sei que virão dias difíceis depois da minha partida. Eu sei que cumpri o meu propósito. Eu sei que eu vou. E eu sei que depois da minha partida virão dias difíceis. Então ele está dando algumas palavras para a igreja, para a liderança da igreja, para depois essa liderança levar para a igreja de Éfeso e espalhar pela região toda. Paulo sabia o que Deus queria que ele fizesse. A gente chama isso de propósito. Qual é o seu propósito? Por que Deus te chamou? Por que Deus te deu filhos, filhas? Por que Deus te deu uma esposa, um marido? Por que Deus te deu netos, bisnetos? Por causa da irmã Rosa aqui, tem mais alguma bisavó aqui? A Jô também, né? Também é bisavó. Por que Deus te deu bisnetos? Por que Deus te deu uma função no trabalho onde você tem pessoas que dependem de você passar orientação correta? Por quê? Isso a gente chama de propósito. Paulo sabia o propósito dele. Deus tinha chamado Paulo para pregar o evangelho. E todos nós aqui temos propósitos na vida. Mas o principal deles é a nossa responsabilidade dentro da família. Os que são filhos, a responsabilidade de dar um bom testemunho para os pais. Porque alguns chegam para a igreja antes dos pais. E os pais vão ficar olhando, dizendo: deixa eu ver o que vai acontecer com meu filho agora que ele está indo nessa igreja. Às vezes é um marido que vem para a igreja e ele tem que entender que o propósito dele é ser um bom marido, para que a esposa diga: está fazendo bem para ele ir para a igreja. Ele está melhor, ele está diferente. Deus está fazendo a obra e eu vou querer que ele continue indo. E vice-versa também, às vezes, é a mulher que vem primeiro. E o marido fica observando a esposa. Nós tínhamos uma mulher que veio para a igreja muitos anos atrás, o marido não vinha, e às vezes ela ficava nervosa e o marido falava: vai para a igreja, você está ficando encapetada. Vai para a igreja. No fim ele veio também, graças a Deus. E Deus está fazendo a obra na família. Mas no começo só vinha ela, e às vezes o próprio marido dizia: vai para a igreja, está ficando encapetada. O seu propósito, sua responsabilidade dentro da sua casa. Você sabe isso? Você tem um propósito, você papai, você mamãe tem um propósito, você avó tem um propósito, você avô tem um propósito. Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, o Samuel e o Manuel, e a gente tem o nosso grupo,
E durante muito tempo eles falavam Dia dos Avós, e eu ficava pensando, puxa, um dia eu vou ser avô, um dia eu vou ser avô. E eles falavam como era bom ser avô, até que chegou a minha vez, e eu mudei até minha frase no WhatsApp, que é, eu vou bem. Né? Eu vou, com circunflexo, eu vou bem. É diferente ser avô. E há uma responsabilidade, porque eles estão observando. Eles estão observando. Eu já compartilhei com vocês que há uns anos atrás, andando na rua de cima, eu vi um jovem falando para o pai dele, que já devia ter seus 60 e poucos anos, mas o pai estava embriagado, e o filho, o jovem, estava dizendo, vai para a cama, velho. Vai para a cama, velho. E o netinho daquele velho, o filho do jovem que estava mandando o pai para a cama, o netinho estava dizendo para o vovô, vai para a cama, velho. Provavelmente, quando esse jovem crescer, ele vai ouvir do seu filho a mesma coisa. Os filhos aprendem com os pais. E o Paulo está dizendo, olha, vocês sabem, olha ali versículo 18, vocês sabem desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo. Ou seja, o tempo todo a minha conduta foi boa. Vocês olharam para mim. Vocês têm uma passagem da Bíblia que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, vocês podem me imitar porque eu também imito a Cristo. Só quem anda direito com Deus pode dizer para alguém, me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Paulo podia dizer. E ele diz, desde o princípio vocês me observaram. E olha ali o versículo 19. De que maneira ele agiu no meio de todos? Servindo ao Senhor com toda humildade. Apesar de que ele era um apóstolo, para quem Jesus apareceu depois da ressurreição, ele podia ser orgulhoso, ele podia se, como ele mesmo escreveu, eu podia me ensoberbecer, ficar soberbo porque Jesus apareceu para ele. Mas ele diz, com toda humildade, eu estive no meio de vocês, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas Paulo diz, eu não fiquei com nada de ninguém. Está no versículo 20, eu não fiquei com nada de ninguém. Eu não cobicei ouro, não cobicei prata, não cobicei a roupa de vocês. Paulo ficou no meio deles, com uma conduta correta. E todos nós que temos família, estamos sendo observados. Os tios são observados pelos netos. Os vizinhos também nos observam. Então, nosso propósito é ser pessoas que transmitem o bom perfume de Cristo, como diz a palavra. Que as pessoas possam olhar e dizer, tem alguma coisa diferente nesse jovem, Paulo. Tem alguma coisa diferente no Firmino, no seu Fermes. As pessoas precisam olhar para nós. O seu propósito principal, mais do que ministério na igreja, é o seu ministério dentro de casa, com seus filhos, com seus netos, com seus vizinhos, com sua mãe, seu pai, para que se algum não conhece ao Senhor ainda, ele possa ficar com vontade. E o Paulo está terminando, ele está dizendo, eu sei que cumpri o meu propósito. Eu sei que eu cumpri. Ao ponto dele no versículo 26 poder dizer, portanto, eu vos declaro neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Eu falei, eu ensinei, eu preguei, eu mostrei a palavra. Então, eu estou inocente. A Bíblia fala sobre o Atalaia. As cidades tinham as fortalezas em volta,
muralhas. E as cidades constituíam os atalaias, são sentinelas, pessoas que ficavam e revezavam, às vezes à noite, um ficava de um horário até o outro, aí depois vinha outro e continuava, e os atalaias ou sentinelas ficavam em cima da muralha, olhando para longe, não podiam ficar no WhatsApp, não podiam ficar dormindo, cochilando, tinha que ficar atento a noite inteira, dia de lua nova, lua cheia, dia de chuva, frio, tinha que estar lá vigiando. E a Bíblia diz que se a sentinela percebesse que o inimigo estava vindo para tomar a cidade, e a sentinela gritasse para os moradores dizendo: o inimigo está chegando. E alguém dentro da cidade falasse: ah, mentira, deve ser igual aquela história do é o lobo, é o lobo, é o lobo, e quando era o lobo de verdade ninguém acreditou. Vocês conhecem essa história, né? Se alguém na cidade dissesse: é mentira, deve ser 1º de abril, e o inimigo viesse, e aquela pessoa morresse por causa do inimigo, a Bíblia diz, a sentinela fez a sua responsabilidade, avisou. A pessoa que não se organizou para a chegada do inimigo, mas a sentinela está inocente, porque ela cumpriu com a sua missão. Já se fosse ao contrário, se a sentinela visse o inimigo chegando e não falasse nada, e alguém da cidade morresse, a culpa era da sentinela que não avisou. Paulo está dizendo: eu estou inocente do sangue de vocês, porque eu avisei, eu falei. A sua função como responsável na sua família, você que é casado, como pai, como marido, a sua função principal é dar esses avisos. Dar esses avisos. Porque os nossos filhos, nossos netos precisam ir ouvindo. Às vezes vão tomar decisões erradas, mas você avisou. Paulo está dizendo: eu sei que cumpri o meu propósito. Aí ele diz: eu sei que eu vou, e eu não vou voltar. Vocês não me verão mais. A Jaque compartilhou na aula de escola dominical aqui, falando dessa passagem, que foi um eufemismo. É um jeito bonito de falar: eu vou morrer. Ele disse: vocês não me verão mais. Na realidade, o que ele está dizendo é: eu estou indo para Jerusalém e eu vou morrer lá em Jerusalém. Vocês não me verão mais. Eu vou. Um dia todos nós iremos. Um dia todos nós iremos. Meu irmão mandou hoje uma foto. Ele foi para um velório lá no Azaleias. E ele mandou uma foto dizendo: saudades da mamita. Mamita era minha mãe. É como a gente cresceu falando assim: papito, mamita. É como se dizia lá na Argentina, onde meus 2 irmãos mais velhos nasceram, Samuel e Maria Esther. Então a gente cresceu com papito e mamita. E o Samuel mandou uma foto dizendo: saudades da mamita. Um dia eu vou, um dia nós iremos, a não ser que Jesus chegue e estivermos vivos para subir com ele nos ares. O Paulo disse: eu sei que eu vou. Lá em Isaías capítulo 38, versículo 1, fala de um rei chamado Ezequias, que veio um recado para ele. O profeta tinha que dar um recado duro para o rei. E o recado duro para o rei Ezequias era: põe em ordem a tua casa, pois tu morrerás e não viverás. Ele estava doente. O rei estava doente, ele queria saber: vou sarar, não vou sarar? E o recado que Deus mandou é: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás, não viverás. Esse é um assunto que a gente não gosta de pensar.
mas um dia iremos. E a gente tem que de vez em quando parar e pensar, e os meus, como é que vão ficar? E os meus, como é que vão continuar depois que eu partir? A gente precisa lembrar disso, porque um dia a gente vai. Como é que vão ficar os nossos? Estamos deixando eles preparados para a vida? Eu gostei de uma história que eu ouvi uma vez, se não me engano foi a Jaqueline que contou, de um experimento que fizeram de plantas dentro de um ambiente grande, como se fosse uma grande estufa. Estufa é aquela coisa onde põe as plantas dentro e as orquídeas crescem bonitas. Aí você vai na loja no Dia das Mães, compra uma planta bonita, leva para sua casa, põe na sala, poucos dias depois ela está murcha. Por quê? Porque ela estava dentro de uma estufa, onde na hora certa o reloginho, igual o reloginho que ligou o luminoso ali na frente hoje às 6 horas da tarde, e vai desligar quase meia-noite. Na estufa é a mesma coisa, o dono da estufa decide que horas vai ligar a irrigação, que horas vai ligar as luzes quando precisa de um pouco mais de luz, que hora vai fazer isso ou aquilo, e a planta cresce lá tão guardada dentro da estufa, bonita, mas quando você tira da estufa e põe na sua casa, perto de uma janela, e a planta não está acostumada com o sol direto, ou com o vento direto, e logo aquela planta bonita fica feia. Fizeram uma experiência com muitas árvores dentro de estufas grandes de vidro, com água na quantidade certa, tudo certinho, fertilizante. Só que descobriram uma coisa, as árvores cresceram bem, mas a madeira das árvores era muito fraca. Porque no crescimento, elas não passaram pelo problema do vento que joga para lá e para cá. Eu não sei quantos conhecem pé de guandu, né, daquele feijão que a gente cozinha, alguns chamam de andu. Teve uma vez lá em casa que plantamos vários pezinhos no quintal, e não sei, acho que foram as formigas que comeram, e um dia a pastora Lúcia e eu descemos, e quando a gente olhou um, não tinha mais. Olhamos outro, não tinha mais. Chegamos num lugar, estava lá um pezinho de guandu desse tamanho. A gente falou, esse vai vingar. Nós vamos comer guandu. Nisso a Dula, que tinha descido com a gente, chegou e se jogou bem em cima do guandu para fazer festa para a gente. E amacetou o pé de guandu. Já era. A planta às vezes precisa passar por umas dulas e esfregando para se coçar e tudo mais, porque aquilo deixa a árvore mais forte. Quando eu era criança, eu li O Pequeno Príncipe, que ele cuidava de uma planta dentro de uma como é que chama? Um domo, uma campanula, tem um nome certo. É aquele vidro, como? Cúpula. Eu acho que é isso. É como se você pegasse um copo grande e virasse de cabeça para baixo. Redoma de vidro. É uma proteção para a planta. É uma coisa bonita, redondinha, que você vira assim com a boca para baixo, em cima da plantinha, e ali ela não pega vento. Ela está protegida dos animaizinhos. Ela está protegida de uma galinha que queira vir lá dar uma cutucada. Nós vamos um dia, e os nossos filhos, nossos netos não podem ser criados dentro de uma redoma de vidro, que a gente cuida tanto, que a gente protege tanto, e depois, quando a gente não está lá para proteger tanto, não pode passar vontade.
Não pode. Uma vez perguntaram para a pastora Lúcia e para mim, mas você vai no shopping center e não compra nada para eles? A gente falou, a gente vai, a gente não tem dinheiro para comprar, a gente vai, passeia, olha as vitrines, brinca no que está lá que não paga nada e volta para casa. Outra pessoa perguntou, mas você vai no supermercado com eles? Sim, a gente combina direitinho, não é para ficar pedindo as coisas, a gente vai chegar no supermercado e às vezes a gente dizia, até tanto a gente pode gastar para vocês e alguma coisa que vocês gostam, a gente ia ao supermercado e voltava para casa. Eu vou ao supermercado hoje, eu vejo tanta coisa gostosa e eu não compro. Ou sou só eu que vou ao supermercado e vejo coisas lá que eu gostaria de comprar. Mas eu falo, o bolso não dá. A gente passa por frustrações. Mas a gente, quando aprende desde criança, a gente cresce sabendo, tem coisa que dá para comprar, tem coisa que não dá. Tem coisa que eu vou ter que trabalhar e guardar para comprar. Mas quando a criança é protegida dentro de uma redoma, não pode passar vontade, não pode passar tristeza, não pode passar decepção, não pode passar... Ela cresce e quando a redoma sair? Paulo está dizendo, eu vou. Um dia nós vamos. Os nossos filhos, eles estão preparados para quando a gente partir? Eles vão saber se virar? Eles vão saber continuar? Eles vão saber continuar a vida? Porque a vida precisa continuar. Eles estão preparados. Olha ali versículo 24. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo a minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira. Paulo queria concluir com alegria a carreira dele e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o evangelho da graça de Deus. Para Timóteo ele escreveu dizendo, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu vou. Mas o que é que eu vou deixar? Como é que eu vou deixar os meus? E pior, o Paulo sabia, além dele dizer, eu sei que cumpri o meu propósito, eu sei que eu vou, mas eu sei que virão dias difíceis depois da minha partida. Está lá no versículo 30. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes, ele está escrevendo para as ovelhas, nós somos chamados de ovelhas. Jesus é o bom pastor, o dono das ovelhas. Às vezes ele contrata uns ajudantes de pastor, são os pastores normais de carne e osso, mas as ovelhas são do bom pastor. O importante não é a ovelha, o importante é o pastor. E ovelha é um bicho burrinho. Ovelha não sabe buscar comida, não é igual vaca que atravessa arame farpado para buscar comida. Ovelha não, ovelha precisa de cuidado mais de perto. Paulo está escrevendo, está falando para os líderes de Éfeso, dizendo, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes, lobos com fome, voraz é assim, com vontade de comer, lobos vorazes entrarão no meio de vós. Imagina lobo com fome no meio das ovelhas, não poupando o rebanho. Nós vamos um dia, como é que estamos deixando os nossos? Quando eu era criança, no tempo das férias, ô tempo bom, brincava na rua até 11 da noite. Mais alguém aqui é desse tempo que a gente brincava na rua até 11 da noite, pega-pega, esconde-esconde, e futebol, e o que tinha, até tarde, 11 da noite. Eu, com a idade do Dudu, caminhava algumas quadras para comprar pão. Quem mais aqui? Sozinho, a gente subia, andava umas quadras. O problema é quando eu chegava lá e esqueci o que eu ia comprar.
Aí voltava para casa, tudo de novo, perguntava o que era para comprar mesmo. Né? Porque às vezes eu não queria escrever, já estava com aquela coisa, eu não preciso mais de papelzinho, bilhetinho, escrevendo o que é para comprar. Mas caminhava quadras. Pastora Lúcia, com 9 anos de idade, pegava ônibus lá no Jardim Patente, em São Paulo, até o centro de São Caetano, com 9 anos, para tomar Bezetacil, porque ela tinha uma alergia forte, para depois voltar de ônibus de novo, e pior, tinha que passar na frente o ônibus passava na frente do cemitério lá de São Caetano. Ela tinha um pavor, porque tinha perdido o pai dela. Mas com 9 anos de idade, pegava ônibus. A Jaque foi pegar o primeiro ônibus dela, trabalhando já na Flyer, lá em cima, onde ela disse, eu vou ter que pegar um ônibus para ir para o centro de Hortolândia, para buscar alguma coisa lá. Não estava acostumada a pegar ônibus sozinha. A gente pegava ônibus sozinha. A turma de hoje, a gente fica preocupado porque as coisas não são como eram quando a gente era criança. O mundo está ficando pior. Está ficando pior. As coisas estão aparecendo. E a gente hoje, a gente não manda o filho no mercadinho, porque a gente não sabe quem está do lado de fora. Eles estão preparados? Porque a gente vai. A gente vai. Obrigado por me lembrar. Paulo está dizendo, eu sei que virão dias difíceis. Como é que vai ser a igreja que essas crianças que ajudaram no culto de hoje, como é que vai ser a igreja que elas vão frequentar e liderar daqui a 20, 30 anos? Como é que vai ser a sociedade daqui a 20, 30 anos? É por isso que tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar quando ela é criança. Para que quando ela crescer, ela vai dizer, eu aprendi e eu vou continuar. Paulo diz, ali no versículo 31 e 32, portanto, ou seja, depois que eu falei tudo isso, que eu sei que eu cumpri meu propósito, eu sei que eu vou e não vou voltar mais, eu sei que virão dias difíceis depois que eu partir, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, com lágrimas, e agora, irmãos, encomendo-vos a Deus, a palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos, herança entre todos os que são santificados. Paulo está indo embora de consciência tranquila, ele está dizendo, eu ensinei. Eu ensinei. A função de ensinar, papai, não é da igreja. A função de ensinar, mamãe, não é da igreja, é principalmente sua. Porque você que está o dia inteiro com ele, você que leva para a escola, traz da escola, dá almoço, dá janta, põe para dormir. Na igreja fica só um pouquinho. Ensina. Mas não é, senta aí que eu vou te ensinar. Às vezes aconteceu tal coisa na escola. Aí você pega o gancho e diz, então, aconteceu porque a pessoa está fazendo errado, porque o certo é isso aqui, ó. O certo, a gente aqui na nossa família, a gente faz assim. Olha, Jesus ensina isso. Ensina a criança. E ela te observa. Ela te observa, papai, como você trata a sua esposa. Ela te observa, mamãe, como você trata seu marido. Ela te observa, você que é irmão mais velho, como é que você faz as coisas. As crianças da sua vizinhança te observam também.
Pegue o seu propósito, cumpra com o seu propósito. Porque um dia você também vai. E depois que você partir, quem ficar, vai precisar ter estrutura para continuar no rumo que você ensinou. Eu sempre conto de uma família que comprou uma calopsita do Alexandre. Ele era bom de comércio, continua sendo. De vez em quando ele vende algumas coisas. Mas ele era adolescente, arrumou umas calopsitas e elas deram cria, vendeu. Aqui na igreja alguns compraram. O Paulo comprou uma, aliás a Margarete comprou. Aí ela viajou. São Paulina, roxa. Quando voltou a calopsita estava cantando Salve o Corinthians, que o Paulo ensinou a calopsita a cantar Salve o Corinthians. E a Margarete São Paulina voltou com a calopsita dela cantando a música do Corinthians. Mas outra família comprou uma calopsita também. E um dia a menina estava na escolinha e a calopsita morreu. Eles foram correndo na loja, compraram outra calopsita, puseram na gaiola, para ela não passar a tristeza de saber que a calopsita morreu. E é bom que as crianças saibam que os bichos morrem. Elas precisam saber. Não é bom evitar que a criança saiba essas coisas, ela precisa saber também. Elas precisam estar preparadas para o futuro. A criança não percebeu que tinha morrido, só disse que tinha cortado o cabelinho, estava diferente. Né? Mas as crianças também precisam entender algumas coisas. Vamos ficar em pé. Qual é a igreja que vamos deixar para esses que hoje estão brincando de amarelinha aqui? Hoje, conversando com o Edmilson, falei do pastor André Ribeiro, um dos pastores da Nazareno Central de Campinas. Eu o conheci quando ele tinha cabelo. Porque tínhamos a idade do Dudu. E a gente brincava na igreja do jeito que o Dudu brinca aqui. A gente não via a hora de acabar o culto para sair correndo de pega-pega. Eram 3 andares, 2 escadas, subia por um lado, descia pelo outro. A gente corria aquela igreja lá para todo lado, brincava de esconde-esconde. Hoje eu sou pastor aqui, ele é pastor lá na José Paulino. O pastor Manuel é responsável pelas igrejas do Brasil. O pastor Alexandre Perucci da IECGEC. E vários outros hoje são. Mas nós fomos ensinados quando crianças. As crianças que hoje estão correndo na igreja, brincando na igreja, dormindo nos cultos. Né? Normal, traz para os cultos. Na escola bíblica, traz uma folha com papel, lápis, deixa eles pintando aí, eles vão ouvindo a aula e vão pintando, mas estão aprendendo. Eles captam muita coisa. Às vezes a Jaque faz pergunta, e quem responde primeiro é o Dudu. É mais rápido às vezes que os adultos. Ele responde, às vezes a Laura responde. Porque eles estão ouvindo. O Arthur, quantas vezes, dava as respostas certinhas também. Traga as crianças na escola bíblica, mesmo que elas fiquem pintando aí no banco. Mas ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velha, não se desviará dele. Eu quero orar pelos pais e pelas mães nessa noite. Eu quero abençoar vocês, porque é uma responsabilidade. Hoje está no colo, né, Jonas? Hoje está no colo. Daqui a alguns anos, e passa rápido, passa bem rápido. Daqui a pouco está trazendo os netos. Mas nós temos responsabilidade. Hoje Heitor está pequenininho, quantos anos? 4 anos. Daqui a pouco ele vai estar dizendo, mãe, vamos lá no shopping, eu vou te levar lá. E ele vai dirigir o carro dele, vai te levar lá no shopping. Eles vão crescer. Está aqui o Paulo, né? Com a esposa e o filho. É filho, né? Não, é o... Deus abençoe.
A gente conheceu ele adolescente, agora chega aí, maior, diferente. Vamos orar. Você que é mamãe, papai, abaixe sua cabeça. Nós queremos orar. Mesmo você que é avô, avó, vamos orar. Você não é pai ou mãe ainda, você é tio, ou tia, ou tio do coração, tia do coração. Receba essa oração também, para que você também seja um bom exemplo. Ó Deus, obrigado. Que a gente compreenda o nosso propósito. O que o Senhor quer de nós? A nossa responsabilidade, que a gente não terceirize a responsabilidade de ensinar os nossos no caminho que devem andar. A responsabilidade não é da professora da classinha. A responsabilidade não é do pastor e da igreja. A responsabilidade é dos pais. De não apenas ensinar com versículos, mas ensinar também de maneiras criativas. E ensinar principalmente dando um bom exemplo. Porque um menino, quando crescer, ele vai querer acompanhar o exemplo do pai. A menina, quando crescer, vai querer acompanhar o exemplo da mãe. Por isso que a gente assuma esse propósito, que os tios também entendam que eles também têm responsabilidades. Porque às vezes são os tios que estão com as crianças e precisam ensinar direito. Que a gente se lembre que um dia um dia partiremos. E depois da nossa partida, os que ficarem vão precisar de um bom exemplo. Os que ficarem vão precisar serem acompanhados. Ó Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, os papais, as mamães, os avós, os tios, os que são, ó Deus, responsáveis pelas crianças aqui na igreja. Abençoa, Senhor, que a gente se lembre de dar o nosso melhor para que elas conheçam a Tua vontade o quanto antes. Para que elas entendam a Tua vontade o quanto antes. Para que não sejam depois conduzidas por lobos vorazes. Para que não sejam depois enganadas por pessoas que vão se aproximar de maneira amável, mas com intenção impura. Que a gente ensine direitinho. E eles vão aprender e vão crescer como homens e mulheres que servem a Deus com firmeza, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio hoje. Jesus Cristo quer entrar na sua vida. Ele não quer só visitar você. A visita entra, fica um pouquinho, vai embora. Jesus não quer ser visita na sua casa. Pastor Paulo, que era daqui do Adelaide, quando ele foi para Minas, depois de um tempo a igreja de Minas estava dizendo: o pastor não gosta que a gente vai na casa dele, que ele fica mandando a gente embora. E aí ele descobriu que lá em Minas você não pode fechar o refrigerante. E quando você fecha o refrigerante para o gás não sair, lá em Minas, na cidade de Itaú de Minas, significa: vai embora, visita. Já tomou refrigerante, vai embora. E aí ele teve que dizer para a igreja: não, eu fecho porque lá em São Paulo a gente fecha para o gás não sair. Mas a visita, você vai embora. Jesus não quer ser visita na sua vida. Ele quer morar na sua vida. Ele quer morar. Mas para ele morar, você tem que convidar. Alguém quer convidar Jesus para entrar hoje? Alguém? Talvez alguma criança quer convidar Jesus para entrar. Você quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Mais alguém? Elisa, você quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Vem aqui. Nós queremos orar por você. Eu entreguei minha vida para Jesus assim, pequeno. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Ou são só as crianças que querem convidar Jesus para entrar?
Mais alguém? Mais alguém quer convidar Jesus para entrar? Mais alguém? Venha, Helena. Venha, Luna. Venham. Mais alguém quer convidar Jesus para entrar, para morar dentro da sua vida? Mais alguém? Vou pedir que alguns adultos cheguem para orar com elas. Você quer convidar Jesus para entrar? Você tem que abrir a portinha do coração. E você, adulto, o seu coração também é você que tem que abrir para convidar Jesus para entrar. Algum adulto ou algum jovem quer fazer isso hoje? Convidar Jesus para entrar? Não para ser visita, mas para morar? Alguém? Nós vamos orar com essas crianças. Senhor Jesus, obrigado a Deus por essas crianças que chegaram à frente. Vem, Heitor, você quer entregar sua vida para Jesus? Vem também, pode vir. Mais alguém quer vir? Pode vir. Quer entregar a vida para Jesus? Às vezes eles nem entendem direito tudo, mas eles entendem o que é de Deus e o que não é de Deus. E eles entendem. Quando Jesus entra, eles começam a sentir diferença. Ó Deus, obrigado por essas crianças que vieram aqui à frente hoje. Que elas agora estejam abrindo o coração, permitindo que Jesus entre, permitindo que Jesus venha morar, para limpar a vida deles de dentro para fora. Ó Deus, ensinar quando precisa tomar uma decisão, para que tomem a decisão certa. Ó Deus, eles serão tentados a desobedecer a mãe, desobedecer o pai, fazer coisas erradas, mentir. Na escola vão passar por provocações e o Senhor vai ajudar para que fiquem calmos. Abençoa, Senhor, essas crianças. Ó Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, criança também. E eu te agradeço por isso, porque desde cedo eu fui orientado. Desde cedo dentro de casa, pelos meus pais, pelos meus irmãos mais velhos, mas também na igreja. A igreja me ajudou. Foram professores diferentes, em idades diferentes, em classinhas diferentes que me ajudaram, em acampamentos, em encontros, nos cultos. Obrigado, Senhor. E que essas crianças possam também crescer, conhecendo a Tua vontade, a Tua palavra, para que vivam nela, em nome de Jesus. Amém. E agora vocês vão repetir comigo. Senhor Jesus, me perdoa. Vem morar no meu coração. Escreve o meu nome naquele livro que está lá no céu, para aqueles que vão morar lá. E Senhor Jesus, me ajuda a todos os dias te obedecer. Obedecer papai, mamãe e a minha professora também. No nome de Jesus, amém. Amém. Mas nós queremos orar com todas as crianças. Então está voltando a Clarinha, a Mariana, a Mel. As crianças que não chegaram aqui na frente, essas entregaram a vida para Jesus. Mas nós queremos orar com todas as crianças. Vamos lá, está faltando aqui. Vamos orar então? Quando Jesus morreu na cruz, por que Jesus morreu na cruz? E agora ele mora no coração de vocês, amém? Então, a partir de hoje, vocês nunca mais vão estar sozinhos, sabia disso? Porque quando Jesus subiu para o céu, ele deixou para nós o Espírito Santo, que vai morar dentro de nós. Então a gente precisa ter medo porque a gente está sozinho?
Quando a gente tiver alguma coisa, a gente vai lembrar que o Espírito Santo está conosco, amém? Então a gente vai... Sabe quando vocês vão ganhar um presente bem legal, que você faz assim, estica a mão, fala, pode me dar? A gente vai orar com a mãozinha assim, tá bom? Dizendo, me dá um presente, Jesus, tá bom? Faz assim então para receber o presente. Faz assim, ó, a gente vai orar. Isso! Senhor Jesus, muito obrigada por cada criança aqui. Obrigada porque o Senhor morreu para salvar cada um deles. E o seu sangue perdoou cada uma dessas crianças, limpou o coraçãozinho deles. E nós pedimos nessa noite, Espírito Santo, vem sobre cada uma dessas crianças, que eles possam te sentir, que eles possam ter a certeza de que o Senhor está com eles. Ah, Deus, o Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz e Jesus deixou o Espírito Santo para vir em cada criança. Ah, Espírito Santo, que as crianças sintam o Senhor, que quando elas tiverem medo, elas lembrem que o teu Espírito Santo está com elas, que elas saibam que o Senhor está morando dentro delas. Espírito Santo, vem sobre cada uma delas com um batismo de fogo, um batismo de poder, um batismo de santidade. Ah, Deus, que as crianças, Deus, possam ter a certeza que o Senhor está cuidando delas e que quando elas quiserem pecar, que o Espírito Santo as lembre e as toque para que elas sejam santas, porque o Senhor está com elas, em nome de Jesus. Amém. Ó, o pastor pediu para eu contar como é que eu me converti. Podem sentar que eu vou contar uma história agora. Senta lá. Senta na frente, senta na frente. Se vocês querem sentar aqui na frente, pode sentar. A gente acha que o evangelho é um negócio difícil, não é verdade? A gente acha que precisa ser estudado. Mas quando eu tinha 5 anos e meio, eu já ia bastante na igreja, né, tal, mas eu era má gente. Eu era ruim. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu desobedecia e eu falava que era o Jaime. E o Jaime apanhava. Porque eu falava que era ele, minha mãe às vezes acreditava. Mas aí quando eu tinha 5 anos e meio, quem tem 5 anos e meio aí? Levanta a mão. A Laura tem 6. Quem tem 5 aí? Levanta a mão. Você tem 5, Ágata? Então, você tem 4? Quando eu tinha a idade da Ágata, a minha igreja era uma igreja bem grande. Então eles fizeram um teatro de Natal. Um teatro super chique. Não tinha luz nenhuma. As roupas especiais eram uns lençóis assim. Mas nesse teatro, o bebê Jesus... Vocês sabem que no Natal a gente escuta a história de como Jesus nasceu, né? Nesse teatro, o bebê Jesus da história era um bebê Jesus de verdade. Era uma boneca. Era para ser uma boneca. Mas meu pai estava segurando o meu irmão, que tinha 6 meses na época. Meu pai sumiu. E de repente entra a Maria, do teatro, com um bebê de verdade. Quando eu vi aquilo, eu criança entendi que Jesus era de verdade. E eu virei pro meu pai e falei assim, na hora que o pastor fez o apelo, eu falei, pai, eu quero ir lá na frente entregar meu coração para Jesus. Eu não sei se meu pai não acreditou, se ele achou que era festa. Ele falou assim, eu vou com você, eu pedi para ele ir junto comigo. Ele falou, eu vou só até metade do caminho. E eu lembro na minha cabeça que o corredor era enorme, porque eu era pequena, né? E meu pai foi até metade do caminho. E eu tive que ir outra metade sozinha. Depois eu acho que ele chegou lá, mas eu só lembro que a última metade eu tive que ir sozinha. E aí, quando eu deixei Jesus entrar no meu coração, quem que veio morar junto conosco? E quando Jesus subiu, quem que ele deixou para ficar com a gente? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo me avisou que eu era má.
Aí eu chamei a minha mãe para conversar. Falei, ô mãe, eu quero te contar um negócio. Mas você promete que não me bate? Esperta. Aí a mãe falou, tá bom. Acho que ela falou assim, nada demais, né? Aí eu contei todas as vezes que eu tinha desobedecido, que meu irmão levou a culpa no meu lugar. Porque o Espírito Santo estava lá no meu coração dizendo que estava errado. Então aquela criança que foi lá na frente foi tocada pelo Espírito Santo. Amém. E aí eu parei de ser má, tá, gente? Parei de ser má. Eu parei de brigar com meus irmãos, viu? Viu? Eu parei, né? Eu brigava pouco, eu acho. Então, as crianças podem ser salvas, elas podem ver o Espírito Santo, sentir o toque de Jesus e realmente serem transformadas. Amém?